gente está falando então de uma inclusão aqui no caso por proximidade com o mercado, competência técnica, né? Isso. Mas tem mais inclusões aí que a gente pode falar, né, nessa equipe que vai fazer o planejamento estratégico. Sim, o termo inclusão, ele hoje é fundamental, porque a gente justamente quer incluir essas pessoas. Então, por exemplo, eu trago questões de idade, é fundamental. Para uma pessoa que tenha, sei lá, 50 anos, ela vai ter uma estimativa de vida de 40. Uma pessoa que tem 20 anos vai ter uma estimativa não de 60, ela vai ter de 80, porque a expectativa de vida tende a superar os 100 anos. Então, quando eu peço para uma pessoa pensar o futuro, se ela tem uma expectativa de horizonte de vida profissional de 60, 70 anos, nota que é um input diferente. Ela traz uma bagagem de, poxa, o que eu preciso fazer para continuar sendo um profissional competente, ou seja, para que essa organização tenha uma permanência nesse mundo competitivo ao longo de todo esse processo. Então, é muito mais fácil tu pensar a longo prazo mesmo, com pessoas mais jovens. Claro, tem todo um trabalho. Além disso, tem outras questões que são importantes. Pessoas assim que têm formações diferentes. Não é pelo fato de eu ser uma empresa de construção que eu só deva trabalhar com pessoas que conheçam a construção. Hoje em dia existem experiências, e quando eu coloco experiências, não são só formação. Não é só, por exemplo, engenheiro ou técnicos, ou formações humanas. Eu tenho que ter formações espirituais, eu tenho que ter formações no sentido, formações ou competências, no sentido de pessoas que pensam de maneira ecológica, humanista, pessoas que tenham toda essa valorização antropológica, que trazem um caldo cultural importante. Não é para gerar debate, é para gerar essa visão de ajuda, um ajudando ao outro e pensares diferentes, né? São culturas que entram dentro da organização dessa forma diferente. E como se dão essas contribuições, Aristeu? Esse pessoal ele participa de todas as etapas do planejamento ou eles dão inputs em algum momento? O processo de planejamento baseado em pessoas, né, que é o que eu pratico já há 3 anos, 4 anos, ele se baseia assim, em encontros individuais, onde se possa captar dessas pessoas justamente esses aspectos que só ela tem, e cada indivíduo, se eu trabalho num grupo, ele acaba sendo, de certa forma, filtrado pelo que o grande grupo trabalha. Isso é debatido, elaborado em pequenos comitês e em workshops, ou seja, esse caldo de informações, ele vai gradualmente ao longo do processo, ele vai se transformando em insights, em temas, em projetos estratégicos. Então, nesse sentido, é importante ter pessoas como, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas que têm opções sexuais diferentes, homens, mulheres, tudo isso impacta diretamente na qualidade dos insights. Essa é a base. Essa é uma questão importante, porque é um termo que está na moda, a inclusão, tem muita gente falando nisso. Tem muitos programas que, inclusive, eles colocam a inclusão acima de todo o resto, né? Então, independentemente da contribuição de qualidade para o projeto, se está falando em inclusão por inclusão. E essa visão de que a inclusão se deve dar pela diferença que ela traz no planejamento, para mim, ela é tão natural que ela não precisaria estar sendo discutida, sabe? Ela deveria estar sendo executada já, e não mais teorizada, digamos assim. Mas essa é uma característica das novas gerações já automaticamente aceitar isso como normal. Não é o que a gente tem observado nas organizações. Geralmente tem uma certa, não é uma restrição, mas é uma visão de continuidade, ou seja, um conservadorismo. Não, eu fiz assim, agora eu sigo fazendo. E a gente deixa de perceber essas oportunidades, né? Eu tenho um caso para mim que é emblemático, que eu trabalhava na indústria têxtil e trabalhava com métodos e processos, e nós éramos um grupo de técnicos homens, e eu tive que fazer um trabalho uma vez na minha unidade, e eu precisei de ajuda, e veio da empresa parceira só mulheres. E o nível de contribuição que elas trouxeram foi espantosamente importante, foi totalmente fora daquilo que nós três estávamos pensando. Então, assim, a partir daquele momento eu me dei conta, poxa, cara, preciso ter essa multidisciplinaridade sempre. E aí, quando surgiu a questão do planejamento baseado em pessoas,
ele traz naturalmente essa obrigação. É preciso envolver a todos os tipos. Claro, o foco é competência, não é só envolver por envolver. O foco é que eles possam ser contributivos. Então, nesse sentido, assim, sempre tem a competência junto. Não adianta só colocar uma pessoa jovem só porque ela é jovem. Não, é porque ela é jovem e tem café no bule, como eu digo.